Começa agora na Rede 98, Radiocast. Olá, terça-feira, 19 de setembro de 2023, essa é a 98, a sua Rede do Bem. Do trânsito. De volta com o Radiocast, essa é a 98, a sua Rede do Bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é terça-feira e você já sabe, é dia de Outro Mundo. Coluna de Outro Mundo. Paulo Werner vai nos contar sobre indícios da realização de experimentos alienígenas na Terra. Paulo, querido, boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda, Matheus, Antonella. Tudo jóia, né? Tudo, Paulo. Bom, na verdade, esse tema que eu vou falar aqui, ele vai ser o tema que eu vou apresentar lá agora em Belém do Pará, no Fórum Internacional da Amazônia, que é sobre essa intervenção alienígena, tanto no passado como no presente. Mais intensa no passado, porque ela ajudou a moldar a criação de mitos, né, lendas, religiões. Então, assim, a pergunta é, desde quando esses seres nos visitam? Desde quando eles estão aqui? Né? Se a gente for partir fazer uma analogia a nós, os seres humanos, nós já começamos a enviar para o espaço sondas, vários satélites ou tudo mais, vasculhando o universo. Tanto é que a Voyager 1, que já está no espaço, ela foi lançada na década de 70, ela já está distante da Terra a mais de 24 bilhões de quilômetros. Uau! Ou seja, se a gente for parar e pensar em escala... Nossa Senhora, é muita coisa. O planeta mais distante, né, que é Plutão, está a 4 bilhões de quilômetros. E a sonda Voyager está a 24 bilhões de quilômetros. Ela está fora do sistema solar, obviamente, né? Então, assim, se nós, com a nossa tecnologia modesta, né, vamos falar assim, nós já estamos enviando sondas que já saíram do nosso sistema solar. Hoje, por exemplo, Marte. Hoje nós temos, se for fazer por baixo, 8 países que já enviaram sondas para Marte. Estão ali vasculhando o planeta vermelho. Se a gente for pensar na mesma analogia, aqui a Terra também pode estar sendo visitada por várias raças, porque geralmente as pessoas sempre me perguntam isso. Mas são os mesmos seres, são seres diferentes que estão aqui, né, desde sempre? Eu acredito que não. Até pelo tempo que eles estão aqui, pelas descrições dos seres que são relatados, né, o formato das naves. Mas olha para você ver, fazendo uma comparação com a nossa tecnologia, se hoje, por exemplo, a gente encontrasse um planeta com vida primitiva, uma vida que estivesse em escala nossa, ele estivesse na Idade Média, eles não tivessem neurotecnologia. A NASA conseguisse chegar nesse planeta, então talvez haveria protocolos de aproximação, talvez entre os países que dominam essa tecnologia espacial, né? Então, nós seríamos os alienígenas lá nesse planeta. E não seriam somente os americanos. Aí teria os japoneses, teria os Emirados Árabes, teria a ESA, que é a União Europeia. Ou seja, seriam vários países com mentalidades diferentes, com propósitos diferentes, pesquisando o mesmo planeta. Então, por exemplo, os Emirados Árabes, talvez eles estariam lá com um propósito X. Os Estados Unidos em busca de minerais. A ESA com outros objetivos, de estudar biologia. Então, fazendo essa comparação com nós, seres humanos, é o que basicamente acontece com essas raças que eu acredito que já estão aqui há muito tempo. E hoje, para ilustrar um pouco desse universo, porque são milhares de evidências que mostram a interferência desses seres no passado, mostrando que realmente eles estão aqui utilizando a Terra como um laboratório para os seus experimentos. Um indigenista famoso, o João Américo Peretti, que trabalhou junto com os sertanistas Vilas Boas, né, que acho que todo mundo conhece. Ele fazia um trabalho, o João Américo Peretti era arqueólogo, etnólogo e indigenista. Ele trabalhava à época, eu não sei se na época era FUNAI, mas era um outro órgão que ficava ali fazendo trabalho no Pará com essas tribos indígenas.
Ele visitou uma tribo indígena Caiapó, quer dizer, na margem do Rio Fresco, lá no Pará. E quando ele chegou na tribo, ele viu que estava tendo um ritual, onde os índios todos em círculo estavam dançando, e no centro desse círculo, um índio vestido com um traje como esse aqui, ó, que eu fiz uma reprodução. Não sei se está dando para ver gente, direitinho. o Paulo é muito artista, aqui, tá? Aqui. Não, eu fiz uma... Moço prendado, né, Cara, ele é muito prendado. Multifacetário. Então, ele viu esse Descreve para quem está só nos ouvindo, Paulo. É um traje de palha com um cajado, simulando, segundo eles, o traje em que esse ser que veio na canoa voadora chegou na tribo deles. Então, é um traje que, se você olhar bem, simula um traje de um astronauta. É verdade. Aqui, logicamente, é uma reprodução, mas eu mandei fotos aí que eu vou mostrar daqui a pouco. Depois, quem tiver curiosidade, né, é só entrar no YouTube, digitar Bep Cororote, que vai ver vários vídeos, né? Então, aqui é uma reprodução que eu fiz. Ali, ó, ele colocou lá, tá vendo? Na tela, ele fazendo a dança e os índios em volta. Gente, então, isso é uma foto de verdade? Verdade, tem vídeos e tudo. Olha, a roupa parece uma roupa de astronauta. Sim, pode passar a imagem 2 aí, Guilherme, por favor. Tem a outra imagem é mais interessante ainda, né? E o João Américo Peretti, vendo isso, ele ficou muito curioso. Ela tá vendo? Olha para você ver. Cara, parece uma roupa de astronauta. E isso foi na década de 50. Dos índios, né? Dos caiapós. Chocada. Então, isso foi na década de 50, em 52. E o Américo Peretti falou assim, mas o que é isso? Aí o ancião da tribo contou a história, falou que há muitas gerações passadas, os caiapós, eles ainda eram nômades. Eles não viviam em tribos. Eles viviam vagando pela floresta amazônica em busca de alimento. E numa determinada noite, eles estavam acampados próximo do Rio Fresco, lá no Pará. Eles viram passar por cima deles uma nave muito luminosa, gigantesca. E ela pousou em cima de um monte próximo lá, né? Que é um nome indígena que agora não vou lembrar. E eles ficaram surpresos com aquilo. E de manhã, os guerreiros mais corajosos subiram o morro para poder ver o que era aquilo, né? Só que chegaram próximos e sentiram um cheiro muito forte. E quando eles se depararam, eles viram um ser muito grande, com uma roupa branca, com um cajado na mão e com um olho só. Esse um olho só seria o capacete do ser, né? Que tem só, como um capacete de moto, né? Que quem nunca viu um capacete, um índio de séculos e séculos passados, né? Ele descreveu dessa forma, que a roupa era muito brilhante e eles, no instinto, né? Tentaram atacar esse ser. Só que o ser, praticamente não acontecia nada com ele. E quando ele batia esse cope, que eles chamam de cope, esse bastão aqui, ó, no chão, incinerava árvores, pedras, e ele desmaiou praticamente vários guerreiros ali, somente batendo esse cajado no chão. Os índios começaram a correr, né? E esse ser, até então sem nome, ele acordou esses índios que teriam sido desmaiados pelo impacto, né? Parece que ele não queria agredir os seres, né? Ele queria só afugentar, né? Porque eles estavam atacando ele. Esses índios desceram e colocaram que aquele monte era um monte proibido, que não poderia subir lá. Passado um tempo, os índios foram nadar no rio e viram um homem com a pele muito clara, tomando banho no rio. Era um homem magro, musculoso e muito grande. Porque os índios, né, eles não são altos, né? Eles têm uma estatura aí por volta de 1,60, a minha altura mais ou menos, né? E eles viram um ser que, para eles, era um ser muito alto, pele branca, e aproximaram e começaram a conversar com ele na mesma língua. Aí o João Américo Peretti até falou assim, mas eles interagiram, sim, eles conseguiram conversar, não se sabe como. Aí esses índios mais novos falaram, olha, a gente assustou com você porque você é diferente, né? Porque dias atrás a nossa tribo ela se deparou com um monstro. E que tinha... Aí ele falou assim, era eu que...
Aí ele falou assim, mas não, o ser que eles viram é diferente de você. Você é um... Ele tinha uma aparência humana, ele era um humano para eles. Aí o traje que ele estava usando estava parado, flutuando no ar, próximo do cajado. O traje de astronauta dele não estava pendurado no ar, ele estava flutuando. Na hora que os índios viram aquilo, falaram assim, e viram que realmente era ele. Aí eles fizeram amizade com ele, ele foi para a tribo. Aí chegou lá na tribo, ele interagiu com os caiapós e ficou um tempo com eles, interagindo. Ensinou eles a caçar, a fazer novas armas, criou um sistema lá deles pararem de ser nômades e de começarem a cultivar a mandioca. Quer dizer, deu um sentido para eles de tribo mesmo, de sociedade, de comunidade. Instalou aquele sistema redondo que tem nas tribos, que você vê com a oca no meio, onde se reúnem os anciões ali, os homens, né? Porque os índios são assim, né? É a tribo onde só se reúnem os homens. Tudo isso veio do Bet Cororote, que significa o homem que veio do céu, na canoa voadora. E o João Américo Peretti ficou espantado com aquilo, porque ele conhecia, né, várias tradições dos índios, né? E aquilo fugia do comum. Né? E esse ser, ele interagiu com os caiapós durante alguns anos. Aí, essas coisas de anos, aí é meio complicado, porque como passou séculos passados, né? E o João Américo Peretti, por ele ser um arqueólogo, um indigenista muito conhecido, muito respeitado, esse trabalho dele foi usado, inclusive, pelo Eric von Däniken, para escrever o livro Eros, Deus e Astronautas. E o Bet Cororote aparece no livro do Eros, Deus e Astronautas, né? Mas aí, dando sequência, o Bet Cororote acabou interagindo com eles, começou a caçar, ele caçava melhor do que os índios, né? E ele se apaixonou por uma índia e teve 2 filhos com ela, um menino e uma menina. Passado um tempo, né, o Bet Cororote falou assim, olha, eles estão me chamando, eu vou ter que voltar. E pegou a família dele e foi em direção a esse monte, que era o Monte Proibido, né? Só que uma das filhas, a filha dele não estava presente no momento, e ela ficou para trás. Foi somente ele, a esposa e o filho. Eles foram para lá e eles escutaram um estrondo muito forte, e aonde a nave subiu, queimou toda a vegetação. Acabou tudo em volta. E foi embora. Isso tudo o índio contando pro Peretti. Tudo pro Peretti. Tem, inclusive, aqui eu trouxe uma cópia, né? Que deve ter sido passado de geração em geração, né? É porque eles não tinham escrita, né? Tudo oral, oral, né? E o Peretti foi o primeiro a coletar esse depoimento, né? E aí ele fez um artigo para um jornal lá do Amazonas, que chama Jornal Vida. Aqui eu tirei uma cópia dele, aí como ele é grande, né, tá dividido aqui, mas lá no site da Ordem Pesquisa tem ele, quem quiser, tá vendo? Foi a primeira reportagem que ele fez, tá vendo? Bet Cororote, tá vendo? O Guerreiro do Espaço. A matéria do João Américo Peretti, falando aqui o ancião da tribo que contou para ele a história. Contou para ele a história. Né? E o interessante disso é que, passado um tempo, ele voltou para a tribo. Ele voltou para trazer alimentos, porque a tribo estava passando por um período que eles não estavam conseguindo caçar. A história é longa. Aqui eu estou fazendo um breve resumo, né? Depois, quem tiver interesse de conhecer sobre a lenda do Bet Cororote, né? É muito interessante. Aí ele voltou, mas só que essa filha dele não voltou com ele. Ela ficou entre os caiapós e ela casou com um guerreiro e teve filhos. Então, se a gente for parar e imaginar o seguinte, será que isso foi verdade? Será que realmente isso aconteceu? Se aconteceu, dentro da tribo ali, então tem uma filha que foi gerada no cruzamento de um ser de outro planeta com uma índia caiapó. E ela está viva até hoje, porque isso foi nesse período, mas provavelmente ela tem descendentes até hoje. Então, assim, mas aí é aquela coisa, né? Como é que vai saber hoje em dia, né? E será que esse DNA desse ser é tão diferente assim, que talvez hoje, essa mistura... Porque ele teve filho com a Que engraçado você falar isso. A gente já falou sobre isso aqui,
Mas quando você viaja pela América Latina, pela América do Sul, os países, vários países, e aí inclui o México, o Peru, eles têm os antepassados deles, né, dos índios, dos incas, dos maias, dos aztecas. Lá no México tem um outro nome, um mais antigo ainda que os aztecas. Todos eles têm alguma ligação que, se você for pensar bem, eles foram visitados, pela interpretação, eles foram visitados por um ser de luz que sai do alto e chega... É a cosmogonia, né? É muito parecida cada um interpreta de um jeito de acordo com a sua visão ali. Né? Os incas, os maias, os aztecas e os mais antigos. Mas se você for pensar bem, né, todos eles índios ali, todos eles com uma certa semelhança. Semelhança, a pegada do Eros Deus Racional, do Eric von Däniken, apesar que o livro dele tem muitos erros, né? Depois ele mesmo admitiu que foi escrito na década de 60, né? Mas o contexto é interessante, porque realmente, como você falou, principalmente as civilizações aqui da América Central, América do Sul, a nossa aqui é porque é pouco explorada, né? Tanto é que essa do João Américo Peretti foi descoberta em 52, né? Muitas outras lendas. Tem na África, tem os Dogons, que é uma tribo que vive ainda praticamente da mesma forma que há milhares de anos atrás. E eles possuem um conhecimento astronômico muito impressionante. Tem até umas imagens aí que eu vou pedir para colocar, que é muito interessante as roupas que eles usam, né? Que são as imagens, acho que é as 5 e 6, se eu vou pedir para o Guilherme colocar aí. Olha que interessante, Fernanda. Depois as pessoas podem ver, né? Depois pela internet. Você vai colocar aí as imagens 5 e 6 dos Dogons. Então, essa tribo, ela alega que no passado ela foi visitada por seres do espaço e que passaram para eles vários conhecimentos. Inclusive, eles sabiam da existência da Sirius B, que a estrela Sirius, olha lá, tá vendo? Olha, as roupas que eles usam. Tem uma outra imagem aí, a 6 também, que é bem mais interessante. Que eles fazem esses rituais. Mais interessante do que isso, vamos descrever para quem está nos ouvindo, São máscaras, né? São máscaras gigantes, assim, com uma roupa de franja, né? Franjas coloridas. Bem bonito, né? Tem várias roupas, bonito, né? Eles fazem vários rituais em homenagem a esses deuses do passado. E o interessante da Sirius, que a Sirius... Só foi descoberto que a Sirius tinha uma estrela dupla, uma estrela dupla, já nos tempos modernos, com telescópios e tudo mais. Que a estrela Sirius, ela tem um acompanhante, já tem a Sirius B, que não é visível a olho nu. E eles já conheciam a Sirius B. Mas se você... Eu me lembro de uma história quando eu estive no Peru, o guia explicando que Lago Titicaca é puma que pula. Na linguagem quechua deles lá. E por quê? Porque o formato do Lago Titicaca é um puma que pula. E eu me lembro do guia nos questionando e dizendo como eles sabiam. Porque você consegue saber que o Lago Titicaca só com muito estudo e só do alto. Como que eles sabiam que o Titicaca era puma, que tinha esse formato? Até as linhas de Nazca, né? As linhas de Nazca também. Fui também no deserto de Nazca e é impressionante. Você sobrevoou. Você vai fazer essa viagem perto aqui da gente, nossos vizinhos. Você sai dali achando que de fato eram deuses astronautas. Sim, então, quer dizer, dentro dessa visão que a gente está falando aqui, esses seres já estão aqui há muito tempo, interagindo com os seres humanos, né? E o interessante, igual, por exemplo, o caso Vilas Boas, que aconteceu em 59, aqui no Triângulo Mineiro, né, em São Francisco de Sales, onde ele foi levado para dentro da nave e foi forçado a ter relações sexuais com alienígenas. Quer dizer, ele foi forçado porque ele foi levado dentro da sala, ele passou por um procedimento médico, e teve ali a relação. E depois do ato,
a alienígena passou a mão na barriga, né, e apontou para cima. Eles não conversaram, só foram gestuais, né, dando a entender o quê? Que ela teria aquele filho que foi gerado ali no espaço. Então, muitos falam assim, pô, mas como é que pode? Será que eles têm a mesma compatibilidade para ter relação sexual e nascer um ser perfeito? Como foi no caso do Beth Cororote, lá com os Caiapós. A gente né? não vai saber. Aí, não saberemos disso nunca. Aguenta a mão aí, para. Daqui a pouquinho a gente está de volta com Coluna de Outro Mundo, porque hoje, agora, eu quero chamar... De volta na Rede 98, RádioCast. Aposto que sua tarde já está melhor, só do RádioCast ter começado, fala sério. Eu aposto que vai ficar ainda melhor depois desta informação que Fernandinha vai passar agora. É isso mesmo, Toto, olha só, na Estrela Bet suas apostas brilham de verdade. São mais de 30 esportes, além de vários eventos, dos populares aos incomuns, para você se divertir muito. Então corra, acesse estrelabet.com e comece a brilhar com a maior e melhor casa de apostas esportivas, segundo o Sigma Awards. Estrela Bet jogou, brilhou. De volta com o RádioCast. Essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é terça-feira e você já sabe, é dia de Coluna de Outro Mundo. E o Paulo Werner está nos contando sobre indícios da realização de visitas e experimentos alienígenas na Terra ao longo da vida. A gente tem perguntas, né? Para Paulo Werner aqui. Paulo, o nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome dele aqui, é o Victor, está perguntando o seguinte: Paulo, você acredita na teoria dos viajantes do tempo? Em outras palavras, eram os deuses astronautas do nosso tempo que viajaram para o passado? Você acredita nessa teoria, Paulo? Não, com relação a eram os deuses astronautas, eu acredito sim que houve essa interação no passado. Eu só não acredito eram os deuses astronautas construtores, serventes de pedreiro, que vieram aqui para construir. Isso eu não acredito. Podem ter vindo passar conhecimentos, técnicas, mas não construir nada. E com relação ao Vitor, né, respondendo ao Vitor, sobre viajantes do tempo, essa teoria ela não me pega muito não, sabe? Eu acho que ela não responde tudo. Até pelo formato dos seres, né? Apesar que existem seres que, como eu disse aqui dos Caiapós, né, que eram um ser humano, normal, né, apesar da altura dele. Mas eu não acredito muito nessa teoria de viajantes do tempo, não. Ô Paulo, uma dúvida aqui. Por que essa aparição, normalmente, ela sempre acontece, claro, né, existem as exceções, mas normalmente ela sempre acontece com tribos, né, indígenas, povos milenares, normalmente essa aparição mais pacífica. Tem alguma explicação? Não, no passado, por exemplo, se a gente for olhar, se eu fosse falar que todas as evidências que tem do passado, ficaria aqui um mês falando. Porque todos os povos antigos, eles relatam a aproximação. Por exemplo, esse dos Caiapós foi uma aproximação agressiva, em primeiro momento. Tem outras também que relatam o mesmo modus operandi, né? E tem aqueles que falam de seres que vieram trazer conhecimento, como no caso dos Dogons, essa tribo africana lá do Mali, que diz que eles vieram do céu para passar para eles conhecimentos. Mas nada que alterou a vida deles em termos de tecnologia. Tanto é que eles vivem praticamente da mesma forma tribal até hoje. Tem um fato interessante que é até citado no Eras dos Astronautas, que quando houve a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos usavam uma ilha como base para pousar os aviões, né? Então, usou aquela ilha ali, e era uma ilha que até então ela não era habitada, tinha ali os índios que viviam na região. E depois que a guerra acabou, o que esses índios fizeram? Eles fizeram um avião de palha, igual o Beth Cororote, que eles fizeram uma representação de um avião e passaram a adorar aquele avião como se fosse o transporte dos homens que vieram do céu. Tá lá, eles fizeram um avião mesmo, de palha, com madeira e tudo, mostrando claramente que essas representações que nós vemos do passado, de desenhos que remetem a seres estranhos, sim, eles podem ter ligação com esses seres que vieram de fora, né? Mas assim, o que você perguntou aí, ocorre no mundo inteiro.
até mesmo recentemente aqui em Minas Gerais, criação de lendas como o Santo Pequenininho, que eu já falei aqui, que foi em Vargem Grande, que na década de 1930, um agricultor viu um ser luminoso no dia de Santo Antônio e acreditou que tinha visto o Santo Antônio, só que pequenininho. Ou seja, a criação de um mito, de uma lenda, né, um rito religioso, já em plena era moderna. Uhum. Paulo, tem mais perguntas aqui, ó. Fala, comunidade Rádio Extraterrestre que Questense. Boa tarde. Sei que nós humanos estamos por nós mesmos acabando com o nosso planeta, mas existe a possibilidade de interferência alienígena nessas catástrofes que temos visto? Existem registros ou estudo sobre algo do tipo no passado, Paulo? É a pergunta aqui do nosso ouvinte Evandro. Não, que eu saiba, assim, bem eficaz assim, não. Eu acredito que esses seres, pelo tempo que eles estão aqui, eu acho que não há nenhum tipo de interferência, tanto em guerras como em catástrofes naturais. Tanto é que a Terra está sempre passando por várias, igual agora, né, na Líbia, né, em Marrocos. São coisas, infelizmente, fenômenos naturais. Aqui no sul, né? Rio Grande do Sul, né? Igual o terremoto, né? Esses tornados, eles podem ter ação humana, interferência humana no aquecimento global. Agora, terremotos não. Terremotos é uma coisa que acontece natureza, naturalmente, né, independente de tudo. Mas não há nada assim registrado que comprove essa interferência alienígena, não nesse sentido. É nós mesmo, viu, Evandro? Nós estamos por conta mesmo. É nós mesmo. É ladeira abaixo por nossa conta. É ladeira abaixo. Aqui, ó, boa tarde a todos, me chamo Fabiano. Gostaria de perguntar ao Paulo se estes seres estariam focados em alguma espécie de pesquisa genética ou somente estariam nos observando, fazendo semelhante a uma pesquisa antropológica. Como eu disse no começo do programa, assim como vários países estão indo em Marte com propósitos diferentes, nós também podemos estar recebendo várias raças com propósitos diferentes. Uma querendo estudar biologia humana, outra minerais, ou seja, aí são interesses diversos, né? E antes de terminar o tempo, que está acabando, né? Quero continuar convidando o pessoal para o nosso congresso em outubro agora, lá no Monte Carlo. Nós temos tempo ainda, nós temos ainda? 7 minutos, Paulo. Não, mas é porque depois a Fernanda, ela fica com a foice na mão ali. Fico, mas nós temos tempo ainda. Não, então vou alongar um pouquinho então na resposta, então. Quem perguntou foi o Fabiano, né? Fabiano. Então é o seguinte, eu dei um branco agora. Qual ele falou, ele pergunta se é algum tipo de pesquisa genética ou se é só uma observação. Sim, é porque eu fui falar, eu fugi aqui. Por exemplo, o que a gente viu lá no Pará, que foram pessoas que tiveram sangue extraído, e se fosse somente um caso isolado, beleza. Lá são milhares. Mas foram centenas de casos de pessoas que passaram pelo... A menina de 13 anos, que eu falei, que teve 1,5 litro de sangue retirado. Eu até conversei com o Gilberto, que é o médico que presta. Falei assim, Gilberto, é possível uma criança de 13 anos ter 1,5 litro de sangue retirado do corpo? Eu falei assim, olha, sim, mas ela praticamente, se ela não tiver um atendimento, ela morre, né? Então, você vê o nível que foi lá no Pará dessa extração de sangue. Por qual motivo? E outras, espalhados pelo mundo, pessoas que tiveram, pedaços, né, do corpo retirado de animais também, que são encontrados com perfurações logo após o surgimento de luzes estranhas. Então, o Fabiano aí, né, que perguntou, seria isso, seria um misto de vários interesses, de várias raças que estão aqui nos visitando. Muito bom. Tem uma aqui que é zoeiro, quebra-vaso da estrela, nosso querido Marco Cabeça, tá perguntando, seria o Nenel um alienígena do planeta Boteco? É bem provável, Será que tem boteco lá nos outros planetas? Não, mas o Albert sempre fala, né? Será que eles comem fígado acebolado? É porque as pessoas têm uma noção. Minas Gerais. Verdade. Moela? Será que eles vêm aqui para saber qual é a receita da moela? Caldinho de mocotó. Tanto é que tem um doido que fica pedindo para eles pousarem aqui na Praça 7. Tem, Paulo, tem. a primeira vez que eu escutei essa história, eu achei das histórias mais geniais da vida. E o melhor para mim foi a dignidade da resposta da prefeitura. Porque em nenhum momento a prefeitura falou assim, meu filho, o que é isso? Não vou nem te responder. Não, ela deu a resposta padrão. Né? Tipo, nós não temos estrutura
nós não temos estrutura para receber esse Esses tipo de visitantes. evento. Esse tipo de evento aqui na Praça 7. Ou a pessoa não Eu achei entendeu, tão né? legal. Talvez não tenha entendido. Eu achei tão legal, porque é isso, a pessoa fez o procedimento, É a prefeitura. pediu a Sinceridade, prefeitura, né? Pediu, fez o correto, pediu a prefeitura, vai ter um encontro aqui, um estacionamento de naves. E a prefeitura disse, olha, não temos condições de receber este evento na Praça 7. Eu achei isso maravilhoso. Podia ter ido lá pro México, né? Porque lá o Congresso mexicano tá com tempo, né? Vamos aqui rapidinho, porque na terça-feira passada, Albert estava no auge da revolta dele, e ele nem explicou direito, ele só xingou. Esse cara já é conhecido, ele é um picareta conhecido. Não, o Jaime Maussan é um jornalista, ele tem um programa no México muito conhecido, já há décadas no ar, chamado Terceiro Milênio, em que ele fala sobre tudo, paranormalidade, casos místicos e ufologia. E a lista de décadas de picaretagens dele é gigantesca. E esses esqueletos não são os primeiros, ele já apresentou outros esqueletos e que foram comprovados que eram manipulações. Esses que foram apresentados agora, segundo uma análise feita por uma equipe russa, eles analisaram, né, as radiografias e chegaram à conclusão que foi uma montagem a partir de ossos, até mesmo de fetos, né, de múmias mesmo, né, fossilizadas, e de lhamas, crânio de lhamas. Eles fizeram uma montagem ali muito parecido com o que foi feito da primeira vez. É lamentável, né, porque a gente que pesquisa seriamente acaba sendo... entra no meio disso, a nossa vontade é que realmente apareça alguém que apresente alguma evidência que comprove. Mas provavelmente não é o caso, ainda mais vindo de Jaime Maussan, que, assim, aquele vídeo da autópsia falou que era verdadeiro, ele foi enganado no programa dele com um aplicativo que simula efeitos. Um internauta lá fez um eclipse solar meia-noite, mandou pro programa dele e ele mostrou como sendo a coisa mais fantástica do mundo. Deus, Um eclipse do sol à noite. À noite, né? Vida louca, ele é vida louca. Então, só para encerrar, né? Quem ainda quiser, ainda tem vagas ainda no nosso congresso, em outubro no Monte Carmo, vai ser dia 20, 21 e 22. Vai estar lá em Contagem, no Monte Carmo, no Betim. Vai estar eu, o Vitório Pacatini, o pesquisador do caso Varginha, o Edson Boventura, o Albert, o Faleiro e as duas testemunhas do caso Varginha, a Cátia e a Liliane, que viram ser a primeira vez, né? A Valquíria não conseguiu vir. A gente podia trazer elas aqui no programa, hein? Elas vão estar aqui? Olha, elas vão chegar no sábado. Aí eu posso intermediar isso para vocês. Seria interessante elas ver. Não é? Tem uma estrutura? Vou pedir uma prefeitura para ver se a gente tem essa estrutura para receber, eu te falo. Mas vão vir só elas, não vão vir as naves. Então a gente tem. A gente tem estrutura. Repete aí que dia que é o congresso. Do dia 20 ao 22 de outubro, no Monte Carmo, em Betim. E os ingressos podem ser adquiridos pelo Simpla ou entrando no site da revista ovnipesquisa.com.br. Tá bom, tá certo. Boa. Um beijo, meu querido. Eu que agradeço. Até semana que vem. Paulo. Até terça eu não sei. Olha, ele é demais, ele tá muito rodado. Tá bom, a gente te espera, Olha só, um beijo, Matheus. Até amanhã. Fernanda, amanhã Adro, que horas? João, amanhã a partir das 3 da tarde, né? Esperamos todos vocês. Um beijo, obrigada pela participação sempre maravilhosa da comunidade radioquestense. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Esperamos vocês. Fica agora com Grafite. Toca pra Savassi. Tchau. Rede 98 apresentou RádioCast. Rede 98. Auto Maia Veículos, eleita a melhor revenda de seminovos do Brasil. Vem pra Auto Maia. Qual que é a vantagem, principalmente, que eu tô vendo do Atlético no segundo turno? O Atlético não tem mais Libertadores e nem Copa do Brasil. Agora ele foca só no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro? O Cruzeiro recebeu reforços importantes nessa janela. Então eu tô otimista.